Meus amigos, bolsa subindo, fundos imobiliários caindo. Será que MXRF11 virou fumo 11? O que você tem que fazer com o MXRF11 e com os fundos imobiliários? Será que é o fim dos fundos imobiliários? Vai mudar muita coisa? As ações ainda estão baratas? BBAS3 ainda está barato? Recebi essa pergunta. O investidor internacional está colocando dinheiro na bolsa brasileira? Será que agora sim faz sentido? Ainda dá tempo de comprar ações baratas? Eleições? O que pode acontecer? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então pode se ajeitar aí que esse aqui você precisa ver até o final, que tem muita coisa aqui para te ajudar a tomar decisões melhores. Se você não me conhece, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, beleza? Se e somente se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sino das notificações também para você receber o aviso sempre que sair vídeo novo. Lembrando que nenhuma ação que eu vou mencionar aqui nesse vídeo se trata de recomendação de investimentos, nem recomendação de compra, nem de venda. Vamos por etapas aqui nesse vídeo, eu vou deixar tudo separado pelos tempos certinhos aqui na descrição. É muita coisa pra gente falar hoje, talvez o vídeo fique um pouquinho muito longo. Se você tiver interesse em algum tema especificamente, isso facilita a sua vida, eu sei disso, por isso que eu procuro deixar separado aqui embaixo. Mas é muito assunto e eu sugiro que você veja o vídeo inteiro, que tem muita coisa importante aqui. Vamos falar de Ibovespa, ações baratas, o que pode acontecer com os fundos imobiliários, MXRF11, está todo mundo falando, e outros fundos também. E respondendo uma pergunta de um aluno aqui, /seguidor, BBAS3 ainda está barata, ainda vale a pena comprar ações depois da alta recente da Bolsa de Valores? Eu achei essa pergunta aqui interessante, vou falar sobre isso, eu acho que pode ser a dúvida de muita gente, mas como eu disse, vamos por partes aqui, beleza? E já começando aqui com um assunto meio que polêmico, as ações da Petrobras caíram forte na sexta-feira, dia 28, devolvendo parte da alta acumulada nos dias anteriores da semana. A ação vinha subindo, isso ao mesmo tempo que os preços do petróleo negociados no mercado futuro em Londres mantinham um rally de alta ali das últimas semanas. O petróleo seguia subindo na faixa de preço mais alta ali nos últimos 8 anos, bateu 91 dólares por barril. Então é meio estranho o petróleo subindo e as ações de uma empresa produtora de petróleo caindo, você não acha? Pois é, não aqui no Brasil. O ex-presidente líder das pesquisas eleitorais aí, Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez se opôs à política de paridade de preços internacionais que a empresa usa, que está vigente na companhia desde o governo Temer, a gente sabe como é que está funcionando hoje, e avisou que ele está mais preocupado com o povo brasileiro e não com o acionista de Nova York, entre aspas. Eu não vou fazer nenhum julgamento de valor aqui, nem ficar falando de política, não é o objetivo do vídeo, mas acontece que é o seguinte, né? Muita gente de fora vem colocando dinheiro na Bolsa Brasileira, ao contrário do que muita gente imaginava que pudesse acontecer, em especial nas empresas produtoras de commodities, né? Essas empresas tendem a trazer proteção contra a inflação global que a gente está tendo, porque são os preços desses produtos os causadores da alta, né, principal do nosso custo de vida hoje. Portanto, muita gente acha isso uma boa razão para comprar esse tipo de ação e se tornar sócio dessas empresas, dessas empresas produtoras de commodities. É preciso lembrar o seguinte, né? A Bolsa Brasileira foi a que mais sofreu, a que mais ficou para trás entre as mais relevantes desde 2020. A gente viu a Bolsa Americana subindo para caramba e a nossa aqui patinando. Tem ação barata sim, na minha opinião, para quem está de olho no longo prazo. Somente no longo prazo os fundamentos mais sólidos das empresas vão superar aí essas incertezas, prevalecer sobre as incertezas atuais, cenário político, as dificuldades do cenário macroeconômico, fiscal, enfim, sobre tudo isso que está acontecendo. Se a gente olhar os números, a Bolsa subiu uns 9,45% desde a mínima, desde a máxima ela chegou a cair mais de 21%, a queda até agora é de 14%. Para voltar para a máxima, a bolsa ela não precisa subir mais de 14%, tem que subir mais do que isso, praticamente uns 17% mais ou menos, se eu não me engano. Se eu não tiver errado o cálculo aí, se eu errei, alguém me corrija. Então, muita coisa ainda vai trazer emoção para a Bolsa de Valores, né? Muita coisa ainda vai trazer volatilidade. Portanto, a gente precisa investir, colocar o cinto de segurança e respeitar as regras de trânsito para investir na bolsa. E o que eu quero dizer com investir com cinto de segurança e respeitar as regras? Você não pode se expor mais do que você consegue ali, que você aguenta, mais do que o seu estômago suporta. Tem que respeitar o seu perfil de investidor, comprar ações de empresas que você conhece, que você entende ali do negócio, para você não vender, porque eu acho que a bolsa, essa alta recente que a gente teve na Bolsa de Valores, em algumas ações especificamente, ações de bancos, ações de empresas produtoras de commodities, isso não quer dizer nada, cara. Não quer dizer que agora a bolsa vai começar a subir e não vai parar mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No curto prazo,
tudo é muito incerto. Por isso que tem que fazer o dever de casa, tem que investir com estratégia. Não vai colocar dinheiro achando que você vai lucrar na Bolsa de Valores até o final do ano, no ano que vem você já vai ganhar muito dinheiro. Não é assim que a coisa funciona. Com relação a mudanças estruturais de longo prazo para esse ano aqui na nossa economia, reformas para melhorar o ambiente de negócios, para atrair novos investidores, para atrair investimentos internacionais, diminuir o risco país, melhorar nossa produtividade, para atrair a formação bruta de capital mesmo de fato, esse tipo de reforma só em 2023 e olhe lá. O setor de commodities pode ter um bom desempenho sim por conta do aumento de preços, mas eu gosto de investir em empresas com potencial de crescimento no longo prazo, para você não ficar também dependente demais do preço da commodity em si. Tá? Eu estou de olho em algumas empresas, eu achei interessante também trazer essas duas ações aqui, que eu vi numa matéria do Infomoney, mas que eu já tinha falado em outros vídeos aqui. A avaliação geral é de que é um bom momento para investir em empresas do setor agro, né? Brasil Agro, Agro 3, captou mais de 440 milhões num follow-on aproximadamente. Ela vai usar esse dinheiro para expandir. A Brasil Agro atua na compra e venda de imóveis rurais, produção de soja, milho, cana-de-açúcar, feijão, algodão, gado também, em 6 estados brasileiros, no Paraguai e na Bolívia. Também o CEO da Boa Safra, Soja 3, Marino Coupe, ele falou sobre a importância de entender mais sobre o setor, com relação ao ciclo mais longo. O grosso do faturamento vem quando a safra é entregue, muita gente não entende isso. Tem 2 trimestres ali muito bons, entre aspas, e 2 trimestres, entre aspas, ruins também para quem olha superficialmente. Então, segundo ele, isso pode confundir investidores eventuais. Os gestores das duas empresas estão otimistas com as perspectivas para 2022. Uma preocupação, né, do agro para 2022 é a seca na região sul. Né? Nenhuma das duas produzem no sul do Brasil, mas também tem a alta dos insumos também que pode impactar as empresas desse setor. Então, no geral, eu acho que você tem que pensar desse jeito, pensar no longo prazo quando o assunto é bolsa de valores. Já falando aqui dos fundos imobiliários, que eu sei que tem muita gente também interessada, em uma supervisão de rotina, a CVM identificou que o fundo Maxi Renda, o MXRF11, estava distribuindo para os investidores a título de dividendo mais do que tinha apurado de lucro líquido contábil no balanço anual. Apenas no período entre 2015 e 2020, o fundo distribuiu 245,9 milhões aos cotistas, mas não deveria ter repassado mais de 209,3 milhões, na opinião da CVM. Então, resumindo, em alguns desses anos, o MXRF11 ele teve que corrigir para baixo o valor de alguns dos seus ativos, mas ele continuou a distribuir os pagamentos ali, a distribuir os valores para os cotistas na forma de rendimentos / dividendos, sem considerar que o lucro contábil deveria ser um teto para essa remuneração para os investidores a título de dividendo e rendimento. Pela regra, só pode distribuir como rendimento / dividendo, no máximo, o que ela apurar como lucro ali no exercício, ou se ela tiver também uma conta ali de reservas de lucro, lucros acumulados, qualquer valor pago acima disso tem que ser tratado como redução de capital ou amortização de cotas. Então, onde é que mora o problema? Por que o receio de tantos investidores agora, e os profissionais também, estão todos debatendo isso, né? Os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas o ganho de capital não. O ganho de capital está sujeito a 20% de IR sobre a diferença entre o valor de custo e de venda ali, ou amortização da cota também. Então, se a partir de agora, parte do valor pago para os investidores passa a ser tributado, isso certamente afeta o valor das cotas, né? Se a partir de agora a gente passa a ter esse condicionamento, a própria classe fica meio confusa para o investidor, pessoa física, principalmente. Na minha opinião, a CVM ela não vai criar uma regra que faz o investimento meio que perder sentido, ou pelo menos mudar muito, né, o sentido principal ali para muitos investidores, né? Os fundos eles vão ficar temporariamente, por exemplo, sem distribuir porque tiveram prejuízo no intervalo, e o cara que está contando com a sua renda ali de 2, 3, 5, 10 mil reais por mês para pagar as contas, né, que investe em fundos imobiliários pelo rendimento mensal, como é que fica? Então, na verdade, eu acho que o melhor que a gente pode fazer, tanto para quem tem MXRF11 ou outros fundos que possam ser impactados diante dessa nova perspectiva aí trazida pela CVM, que já era uma coisa válida já, né? A gente precisa esperar, ver o que é que os gestores e administradores vão trazer ali dos balanços referentes ao final do ano passado, que não saíram ainda. E provavelmente a CVM ela vai sentar ali com os gestores e administradores para tentar alinhar isso, para não prejudicar, de certa forma, a classe
como um todo. Os fundos maiores de tijolo, fundos de galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, muitos deles, os maiores, já têm lucros acumulados, isso não vai impactar, não vão ser impactados por conta disso daí, eles vão continuar distribuindo muito provavelmente, normalmente, sem problema nenhum. O MXRF11 também eu acho pouco provável que não distribua, né, no próximo mês, vai seguir distribuindo, até porque isso daí já era algo que estava na lei, na instrução CVM que cabe aí para os fundos imobiliários. E agora aqui falando de Banco do Brasil, BBAS3 ainda está barato? Eu recebi essa pergunta aqui de um seguidor, ele perguntou: Badu, eu estava de olho ali nas ações do Banco do Brasil, vi que as ações subiram recentemente, será que ainda vale a pena, ainda está barato? Vale a pena investir no Banco do Brasil? A bolsa ainda está barata, eu tinha ações baratas ali no radar, algumas ações subiram, setor bancário, ainda vale a pena? Isso aqui é uma pergunta que muita gente faz, eu achei interessante trazer porque pode ser a dúvida de muita gente, é muito perigoso você pensar dessa forma quando o assunto é bolsa de valores. Falando especificamente de Banco do Brasil aqui, o que mudou, né? A volatilidade, ela vai continuar existindo, não vai deixar de ser uma estatal, o Banco do Brasil é uma estatal e vai continuar sendo, não mudou nada nos fundamentos. Por que que a pessoa agora está mais interessada, está de olho nas ações do banco, está perguntando se ainda vale a pena? Só porque a ação subiu? Porque nos fundamentos não mudou nada. Você recebeu algum dinheiro ali para fazer um aporte, né? Você está com esse dinheiro só agora e está querendo saber? Ou você realmente, né, nada na sua vida mudou e agora você está começando a ficar de olho só porque a bolsa começou a subir? Se for isso, você precisa mudar um pouco essa ótica porque você está investindo de forma errada, né? No caso aqui do seguidor que fez a pergunta. Se não for isso, aí sim, você tem que ficar de olho nos fundamentos da empresa, no valor do negócio e aí sim tomar suas decisões, entender sobre a empresa, sobre o setor que você está analisando, para depois decidir se vale a pena ou não, de acordo com uma análise de fundamentos ali. Costumo dizer que a melhor hora para investir nesse tipo de empresa estatal, em qualquer empresa de modo geral, na Bolsa de Valores, a melhor hora para você investir em boas empresas é na pior hora, porque é justamente quando elas estão sofrendo, por conta de muitas incertezas, o preço das cotações acaba caindo. Então, na pior hora ali, você vai ter talvez a melhor hora para você investir, para você entrar, né, em algumas empresas, em algumas ações. Porque tem trilema impossível na Bolsa de Valores, meus amigos. Qual que é o trilema impossível? Ações baratas, boas empresas e boas notícias / otimismo. Os três juntos você nunca vai conseguir. Ou você tem ações baratas e boas empresas e notícia ruim, ou você tem boas empresas, notícia boa, mas aí a ação provavelmente não vai estar barata mais, já vai ter subido. Então você tem que saber isso para você também não ficar querendo investir só pegando carona ali quando a bolsa começa a subir. Acertar o timing não vai funcionar. Então, se você não estava querendo investir em Banco do Brasil, estava preocupado com os riscos da empresa, quando a ação estava custando 28, 29 e ninguém queria, e eu já estava gravando vídeo aqui, agora que está 32, por que você está se interessando? Se não mudou nada. Então, realmente, isso aí é um questionamento que você tem que se fazer, porque senão você está investindo sob efeito de vieses e nem está percebendo. Beleza? Então, quando estava 28, 29, ninguém queria. Por que agora está todo mundo querendo? Olhando para os múltiplos de Banco do Brasil, a gente tem P sobre L 5,35, P sobre VP 0,68 e dividend yield de 7%. Desde a mínima já subiu 15%, só em 2022 12,73% de alta. Como eu disse, na casa ali dos 28, 29 ninguém queria, agora já tem muita gente perguntando se ainda está barato, se ainda vale a pena. Muito cuidado, na minha opinião as ações ainda estão descontadas sim, mas muita coisa vai rolar no Brasil ainda, muita volatilidade esse ano. Eu não acho que a Bolsa de Valores, né, vai continuar subindo e vai fechar em 120, 130 mil pontos, nem que vai cair demais. Eu realmente me desapego desse tipo de previsão, desse tipo de tentativa, até porque é impossível, não dá para saber, mas vai ter muita volatilidade ainda, pode se preocupar. Com relação às eleições, a gente precisa entender uma coisa, campanha é campanha, mandato é mandato, tá? O que determinado político vai estar falando que vai fazer na campanha ou não, ou que o presidente que está no governo atualmente, o Bolsonaro, está fazendo ou não na sua campanha ali, isso é campanha. O que essa galera vai fazer quando assumir o governo é outra coisa. Então o próprio Lula, quando disputou as eleições ali, a primeira vez que ele ganhou, no período de eleições ali, a Bolsa Brasileira caiu bastante, quando ele assumiu, a Bolsa subiu pra caramba. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é importante entender que campanha é campanha e mandato é mandato. Quantas vezes a gente já viu aqui vários políticos, praticamente todos, prometerem um monte de coisas e depois que ganha as eleições não cumprirem. Então a gente precisa ficar de olho e investir independente disso daí, em procurar boas empresas a bons preços e com foco no longo prazo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou,
Deixa o seu like, se inscreva aqui que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!